Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. Atendendo a pedidos de membros do canal. Vamos ver que encomenda recebi e que estou atendendo. Vamos lá. Aí está Jonatas Duarte. Ele disse o seguinte: esse comentário ele deixou no vídeo 1394 sobre gays e como sua autolegitimação bíblica constitui uma prisão. Já era um atendendo a pedidos. Agora eu vou atender a um pedido com base no vídeo que eu fiz para atender um pedido. Professor, muito boa sua palavra, disse o Jonatas Duarte. Me deleito muito no seu conhecimento. Obrigado. Eu também agradeço a sua gentileza, Jonatas. Durante sua fala, me veio à cabeça uma pergunta. Se não for pertinente, pode desconsiderar. Percebe que nos relatos bíblicos do Novo Testamento, Jesus nunca se importou com esta narrativa sobre as minorias? Viveu numa época onde o mundo cheirava testosterona legalista e mantinha suas rédeas sobre a sociedade. E por causa disto, alguns neoteólogos dizem que, sendo Jesus a chave hermenêutica do cristianismo, mostrou ali durante seu ministério uma omissão proposital em comentar assuntos como este, seja a questão homoafetiva. De certa forma, dizendo que isto não interessava para ele. Se esta narrativa sobre Jesus foi toda montada no quarto século, por que não inventaram nada sobre isto, ou seja, criaram narrações para a boca de Jesus, já que papel aceita tudo? Será que o personagem messiânico criado ali pensava completamente diferente da sociedade em que vivia? Jonatas, obrigado pelo seu comentário e suas questões. O início é muito bom, mas o final degringolou assim, de um jeito terrível. Tem muita minhoca enfiada aí na sua cabeça, tem que limpar isso aí. Então vamos lá, vamos pedaço a pedaço, tá? Primeiro, você disse se não for pertinente. A sua questão é totalmente pertinente. Então vai lá, percebe que nos relatos bíblicos do Novo Testamento, Jesus nunca se importou com esta narrativa sobre as minorias. Minorias aí, ele se refere, obviamente, aos gays, já que ele está fazendo um comentário num vídeo sobre gays. E aí, Jonatas, eu já tenho que corrigir imediatamente a sua fala. Ela já começa potencialmente errada aí. No Novo Testamento, nós não temos Jesus. Nós não sabemos, de fato, de verdade, honestamente, quem escreveu os textos. A gente tem uns chutes aí da tradição, teses do doutorado que garantem que sabem, tem até a cor da cueca do autor, mas, a rigor, nós não sabemos quem escreveu os textos. Mas nós temos absoluta certeza que Jesus não escreveu nada. Então, no Novo Testamento, nós não temos omissão de Jesus sobre isso. Jesus é um personagem controlado pelos evangelistas, todos os 4, controlado o personagem Jesus pelos autores das cartas, das epístolas, de Apocalipse. Jesus é um boneco de ventríloco. Na boca de Jesus é posto ou deixado de pôr aquilo que os narradores querem. Então esquece Jesus. Vamos lidar com os escritores. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós somos informados sobre o que pensava cada escritor. Os personagens são todos manipulados e controlados por eles, escritores. Viveu, não mais Jesus, esquece essa bobagem, os escritores dos evangelhos, das epístolas, das cartas, de Atos, de Apocalipse, todos viveram numa época onde o mundo cheirava testosterona legalista e mantinha suas rédeas sobre a sociedade. Verdade, muito verdadeira essa descrição. Era um mundo legalista e que cheirava testosterona. Por causa disto, alguns neoteólogos dizem que, sendo Jesus a chave hermenêutica do cristianismo, bem, quem disse? Quem disse que Jesus é a chave hermenêutica do cristianismo? E se diz
Isso não tem fundamento nenhum, porque você não pode pegar isso com a mão. Porque, veja, o Jesus histórico sequer é uma certeza. Ele pode ter existido ou não. Se ele existiu, não sabemos com certeza nada sobre ele. Então, o Jesus histórico não pode ser chave de coisa nenhuma. O Jesus dos evangelhos é um construto textual, precisa ser interpretado. Então, se você precisa interpretar o Novo Testamento para tirar dele algum Jesus, como esse Jesus pode ser chave de leitura? Isso é de uma idiotice colossal, abissal, absurda. Só sobra o Jesus do dogma. Mas o Jesus do dogma é uma invenção da igreja. O Jesus do Novo Testamento, já falou, não tem nada dessa bobagem de invenção do quarto século. Bobagem. O Jesus do Novo Testamento é primeiro século, mais tardar uma ou outra parte, segundo século. Não é uma invenção do quarto século, mas precisa ser interpretado. O dogma que cada igreja tem sobre Jesus é uma invenção de cada igreja, porque cada igreja tem um Jesus diferente. É uma confusão que não queira se meter nisso, porque ou você fará papel de bobo, ou então você vai ficar enojado. De modo que esta bobagem aí de Jesus como chave hermenêutica do cristianismo é a doutrina. Quem disser que Jesus é chave do cristianismo e não confessar que é a doutrina de Jesus, está manipulando vulneráveis. A mim não manipula, mas as outras pessoas manipulam todos os dias com essas mentiras e bobagens. Então Jesus não é chave hermenêutica de nada. A doutrina forjada em cada instituição pode ser utilizada, mas doutrina é uma coisa, Jesus é outra, como chave hermenêutica. Jesus nenhum pode. E pode no sentido factual, não é jurídico, não. No sentido factual, não há como nem o Jesus histórico, nem o Jesus da Bíblia servir para a chave hermenêutica de coisa nenhuma. É conversa fiada, conversa mole, engana bobo. Se de certa forma, não. Alguns neoteólogos dizem que, sendo Jesus a chave hermenêutica do cristianismo, é nada, mostrou ali durante seu ministério, mostrou nada, tem ministério nenhum de Jesus ali, é tudo construção dos evangelhos, construção dos autores. Então, para com esta mania, este fetiche de ficar enfiando Jesus onde não tem Jesus. Tem autor do Novo Testamento. E para de escutar esses neoteólogos, que se os velhos eram ruins, imagina os novos. Mostrou ali durante seu ministério uma omissão proposital em comentar assuntos como este, de certa forma, dizendo que isto não interessava para ele. Veja bem, aí aqui a gente pode garfar um comentário seu, que, se corrigido, tira essas tonterias de Jesus, tudo bobagem, e nos atrelarmos ao fato de que são autores históricos, judeus, cristãos escrevendo, essa omissão deles, esses autores, sobre isso é fundamental. Então vamos nos perguntar: de fato não há, pelo menos nos evangelhos como um todo, qualquer preocupação da parte dos escritores a respeito da questão homossexual. Vamos então especular. Por que não? Porque a questão não estava dada? Não há uma questão homossexual no mundo em que eles vivem? Ao contrário de hoje, em que a homossexualidade virou um problema teológico, naquela época, eles estavam se lixando para isso? É uma hipótese. Eles não discutem porque não tem que discutir. Não existe a questão homossexual. É uma hipótese. Enquanto para a igreja de hoje, neurótica, patológica, doente, pervertida, a homossexualidade virou um problema teológico,
Para a igreja primitiva, isso não era problema nenhum. Não existe o problema homossexual no primeiro século. É uma hipótese. Hipótese. Mas essa hipótese explicaria por que, que eles não trataram disso? Porque essa questão não existia. Não era um problema cultural ser homossexual. Uma outra hipótese: o problema estava na sociedade. Havia uma discussão homossexual, uma discussão homoafetiva, mas para os autores do texto isso era irrelevante. Uma outra hipótese. Essa hipótese depende da primeira, né? No sentido de primeiro investigar se havia ou não, no sentido da cultura como um todo, a questão homossexual. Se não houvesse, já está respondido a questão. Se havia, então você precisa dizer que se havia e os autores não tocam no assunto, é porque eles estão se lixando para isso. Só esses borra-botas de púlpito de hoje, que não tem nada melhor para fazer na vida, porque é um bando de ignorante, que transformaram a questão homossexual numa questão de vida ou morte. Mas, para o Novo Testamento, seja porque a questão sequer existia, seja porque eventualmente existisse, mas para os autores da Bíblia era insignificante a questão, tinha tanto valor quanto um peido de Tanajura, a questão não era tratada. Mas não tem nada a ver com Jesus aí, Jonas. Nada a ver com Jesus. São os autores do texto. Aí continua. Se esta narrativa sobre Jesus foi toda montada no século IV, tem demônio quem diz isso. Quem diz isso aí tem demônio. Você está deixando o demônio falar pela tua boca. 90% do Novo Testamento é do século I. Exagero, talvez. 80, vai. De 10 a 20%, tá, vai. No máximo, 25% do Novo Testamento é século II. Mas a maior parte dos textos é século I. Não tem nada de século IV. Do século IV, talvez a história da mulher adúltera. João 8, provavelmente, talvez, um talvez assim muito condescendente, século IV, que é um acréscimo, mas pode ser do século III, até do final do século II. Então esquece essa bobagem aí de Jesus, os textos sobre Jesus montados no século IV. Esquece isso, é bobagem. Por que não inventaram nada sobre isto? Ou seja, criaram narrações para a boca de Jesus? Bem, não inventaram no século IV, porque esses textos não são do século IV. Será que o personagem messiânico criado ali, o personagem messiânico não foi criado ali. O personagem messiânico é do próprio Novo Testamento, século I. O que vai ser inventado no século IV é a Trindade, mas aí é outra história. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu encerro essa resposta a você, Jonatas, agradecendo, resumindo assim: das duas, uma. Os escritores do Novo Testamento, esquece Jesus. Jesus não tem nada a ver com essa história, porque Jesus não escreveu nada. E tudo que está dito ali é tudo dito pelos escritores. Se os escritores não escreveram nada sobre a questão homossexual, das duas, uma. Ou a questão nem existia na cultura, ninguém ligava para isso, ou a questão existia na cultura, tinha gente muito preocupada, mas os escritores bíblicos davam tanta atenção a isso quanto a pum de trás. Para eles não era uma questão. De qualquer modo, para a Bíblia, a questão homossexual não existe. No fundo, a preocupação homossexual dos pastores contemporâneos é alguma coisa entre ignorância, manipulação dos outros e problemas sexuais mal resolvidos. Muito bem. Obrigado, Jonatas, pela sua pergunta, a oportunidade de eu responder a você. Espero que eu tenha ajudado de algum modo. Eventualmente, estou falando bobagens aqui. Todos nós, seres humanos, somos bobageiros em potencial. Resulta avaliar se, quando falamos, de fato é uma bobagem ou procede o que a gente está falando. Vocês julguem.
como eu julgarei também o julgamento de vocês. É assim que funciona. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.